Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ler alguns versículos. E o tema que nós vamos estar falando hoje, eu estava olhando nas minhas anotações, ela tem um pouco do que nós meditamos no ano de 2005. Tem algum tempo já, né? Tem aí uns 15, 18 anos já. E nós vamos falar sobre humildade. E hoje a humildade agrada a Deus, tá? Meus irmãos, eu quero logo dizer uma coisa para os irmãos. Aquele que diz que tem Jesus Cristo e é arrogante, é soberbo, está totalmente fora da verdade. Ele não é de Jesus Cristo. Então a gente já começa nessa linha de pensamento, porque na nossa trajetória, na nossa jornada, nós encontramos até pessoas com a Bíblia debaixo do braço. Nós até encontramos pessoas que pregam, que prende a atenção da gente 2, 3 horas e a gente fica quase sem piscar o olho. Eu já vi. Mas que tem uma conduta de arrogância. E eu fico meio que extasiado com uma situação dessa, porque o contato com Jesus Cristo é inversamente a atitudes de arrogância, né? E aqui nós vamos aprendendo que a humildade, ela agrada a Deus, né? Humildade, ela é um respeito, é uma reverência, tá? Quando a gente fala de humildade, a gente está falando até de submissão, ou seja, está na mesma missão. A gente fala de questões da singeleza, da simplicidade, de ser modesto. A humildade está relacionada com ser respeitoso, acatador, tá? E ser humilde não significa, como alguns têm esse conceito, ser humilde não significa fraqueza, mas sim comportar-se com bondade e amabilidade, mostrando força, mostrando serenidade, amor próprio e autocontrole, tá? Uma pessoa humilde, ela também se ama, mas ela também tem autocontrole na hora que alguém pisa no pé dela, na hora que alguém machuca. Ela tem um autocontrole, né? A mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida do Salvador, né? Ele próprio ensinou a seus discípulos: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele manda aprender dele. A igreja tem que entender isso. A igreja não é aglomerado de pessoas. Não é como estivéssemos numa arena romana, onde está a multidão soltando os leões, todo mundo gritando, né, com euforia, vendo pessoas sendo destruídas. Isso não é igreja. Igreja não é lugar de espetáculo, de chamar atenção para homens, de fazer com que alguns homens sejam super-homens, né? Porque diante de descortinar de todas as coisas, nós somos todos carecedores da graça de Deus, então não há nenhum melhor. Então a gente não pode se sentir melhor, né? E aí vem os textos da palavra de Deus, quando Jesus diz: aprendei de mim, mas aí vamos ver alguns textos. Em Provérbios capítulo 15, o verso 33, ele nos traz um conhecimento assim, olha: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade, ou seja, o nosso comportamento de humildade antecede a honra. Se você quer ser honrado, não busque a honra, seja humilde.
Porque quem busca a honra, ele quebra leis. Quem busca ser honrado, ele passa por cima de pessoas. Mas o que o versículo está dizendo aqui é que a humildade, ela antecede a honra. Então, se você quer ser honrado, não busque a honra, busque a humildade. Essa é uma diferença, né? E Provérbios 22:4, a palavra do Senhor e a palavra de Deus, ela não está escrito por acaso. Existem promessas. Há quem o diga que na palavra de Deus há cerca de 7.000 promessas de bênçãos para o seu povo. Eu acho que a gente vai um pouco mais longe, porque pela infinitude do nosso Deus, há mais promessas de bênçãos, promessas e bênçãos do Senhor para nós, do que 7.000. Porque pela imensidão do nosso Deus, se Ele se agradar de nós, Ele vai cuidar da gente. Mas o 22 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e a vida. Riqueza, honra e a vida. Riqueza não significa dizer uma conta bancária recheada, tá? Porque tem gente que tem conta bancária recheada e é pobre. É vazio, é triste. Mas riqueza significa ter uma essência de vida, de qualidade, onde as pessoas se alegram estar perto de você. E aí então ele vai falar exatamente a respeito da riqueza, da honra e da vida. Quantas pessoas morrem tão cedo? Quantas pessoas têm a sua vida interrompida com tão pouco, tão rapidamente? Provérbios 18:12, ele continua falando para nós: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Já viu isso? As pessoas vaidosas, pessoas soberbas, pessoas altivas, pessoas que olham os outros por cima, pessoas que pensam que não conseguem pisar na mesma terra que o outro. Mas o que a palavra de Deus diz, que pessoas que têm um comportamento desta forma, nesse proceder, são pessoas que estão próximas de cair. Mas ele volta a repetir, Provérbios 18, mas a humildade antecede a honra. Nós já lemos 3 versículos aqui, que se repete, que a humildade, o ser humilde, ele traz, ele atrai, ele chama para si a honra. Nós somos honrados, mas não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. E passando lá para o Novo Testamento, em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: mas ele nos concede graça maior. Tiago está falando de algo mais esplendoroso, que Deus dá. E ele diz, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A graça, ela está andando ali lado a lado com aquela pessoa que tem uma postura de humildade. E é a palavra de Deus que nos diz isso. E é impressionante que
muitas pessoas que a gente se encontra, e eu já tenho um pouquinho de estrada, e já tive também nesse conceito do orgulho, né? Mas Deus quebra, viu? Porque o orgulho não significa só você querer considerar os outros inferiores, não. Eu tinha um grande orgulho na minha vida. Era de sempre dizer, eu nunca precisei de ninguém. Eu nunca precisei de ninguém. Até o dia que Deus me quebrou bem direitinho, e hoje eu digo, eu preciso do meu irmão. Eu preciso da minha companheira, preciso dos meus filhos, eu preciso de vocês. E hoje eu digo isso tranquilo. Mas eu fui orgulhoso. E aqui e acolá a gente talvez não tenha esse orgulho de soberba, né? Mas a gente tem orgulho de alguma coisinha, né? Eu tenho orgulho da minha aparência. Eu sou muito bonito, né? Então tem gente que tem orgulho da sua aparência. Tem gente que tem orgulho dos seus bens. Mas é orgulho. Tem gente que tem orgulho do seu casamento. Mas a gente tem que tomar o cuidado. Por isso ele fala isso para nós em Tiago, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Concede. Então, a humildade a gente já percebe nesses textos que nós já temos lido, que ela atrai honra e atrai graça. Ela vem para nós. Não que a gente o busque, mas atrai. E Provérbios 29, voltando para Provérbios 29, 23, diz que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. De novo. Tem pessoas que são tão orgulhosas, meus queridos, que no leito de dor e de sofrimento, elas continuam com o coração duro. A gente já deve ter ouvido falar de casos de pessoas que já estão partindo e existia uma inimizade, às vezes com o irmão, com o pai, com o filho, ou com alguém, e diz assim, fulano quer ver, e a pessoa está partindo, eu não quero ver ninguém. Duro. Não tem humildade. Mesmo na hora da partida, né? E nós encontramos isso acontecendo muito, porque o ser humano, em regra geral, ele é vaidoso, ele é orgulhoso. Quem começa a quebrar isso na gente, é Jesus Cristo, viu? E ele não quebra a força, não. Ele quebra pelo exemplo dele, o que é mais bonito, né? Jesus Cristo nunca quis impor, ele foi. Ele mesmo diz, olha, não façam como os fariseus hipócritas que dizem o que você tem que fazer, mas eles não fazem. Mas Jesus Cristo sempre fez. Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz assim, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor, seu Deus. Eu já ouvi algumas mensagens de algumas pessoas
que mexeu comigo, para nunca mais ouvir. Porque quando você diz, você tem que chegar diante de Deus e exigir dele, você vai encontrar pregadores mandando você exigir de Deus. Meu querido, para a gente falar o nome de Deus, a gente tem que primeiro lavar a boca. Ele é o eterno Criador de todas as coisas. É alguém que a gente não imagina 1% do que Ele é. Mas tem gente que diz. E uma vez eu me espantei com um rapaz que veio de fora, e ele estava orando por uma pessoa, e disse, Senhor, se tu não curar essa pessoa, eu não quero ir morar contigo no céu. Eu digo, maluco, não sabe o que diz, não conhece a palavra de Deus. Isso é um orgulho, vaidade. Eu estava ouvindo o cara falando disso. Eu disse, as pessoas perdem a noção, enchem os templos, lotam os templos, mas continuam saindo vazios. Porque não é entrar num templo, lotar um templo, que faz a diferença na vida da gente, não. É a palavra de Deus que entra para transformar e fazer com que a gente saia diferente. Se a palavra de Deus, que é poderosa, não opera transformação em nossas vidas, é porque nós fechamos o coração para ela e não cremos nela. Então, Miqueias, ele diz, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. E Mateus 5,5 diz, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Serão honrados. Bem-aventurados os humildes. E continuando, o que é humildade? Humildade é a capacidade que uma pessoa tem de perceber a si mesma e levar em conta a necessidade e o bem-estar da pessoa com quem interage, ao invés de focar-se em si mesmo. Humildade é quando você e uma pessoa estão na fila para pegar um prato de comida e você está na frente e os pratos são diferentes e o prato que você vai pegar é o mesmo prato que a pessoa gosta e o prato que você não vai pegar é porque tem algo que você não gosta e a pessoa também não gosta. E é o fato de você abrir mão e deixar de focar em si para agradar o outro. É bonito, viu? Mas eu já vi casais brigando porque os dois queriam aí uma coxa da galinha e só tinham comprado uma banda do galeto. Né? Porque a galinha tinha duas coxas, né? E não dá nem para dizer que cada um pega um. Mas às vezes a gente briga por alguma coisa. Briga pelo lado da cama, esse lado é meu, eu só durmo aqui. Às vezes a gente briga, né? Porque a gente não está olhando para o outro. E um dos lugares onde a gente deixa de ser mais humilde é dentro da casa da gente. E às vezes no meio da rua a gente é humilde, mas em casa, quem sentar na minha cadeira, né? Então a gente precisa entender que a humildade é você olhar para o bem-estar daquele com quem você interage.
com o filho, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo, com o irmão, com a pessoa que você está dividindo alguma coisa com ela. Porque Cristo é assim. Às vezes a gente quer envolver a igreja num mistério tão alto, tão estranho, e os nossos procedimentos tão desgraçados e miseráveis, que é uma grande contradição, não é? E Salmo 138, 6 diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Embora o Senhor está nos céus dos céus, no universo, mas Ele olha para aquele que tem um coração humilde. E acontece algo diferente. Mas não seja humilde para receber algo diferente. Seja humilde, porque você sabe que Deus gosta disso. Né? E de longe, Ele também reconhece os arrogantes. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Humildemente considere os outros superiores. Isso é postura de Cristo. Ele lavou o pé, não foi? Mostrando a sua humildade. Agora, quem era e quem é Jesus Cristo? Se a gente tirar de Jesus Cristo a divindade, Ele era ainda muito superiores aos outros. Estou só dizendo aqui, se pudéssemos tirar, separar, só Jesus, homem, no seu comportamento, de fazer bem às pessoas, de parar em jornada, de alimentar, de perdoar, ele já estava muito acima de qualquer um. Quanto mais sendo Ele, Deus Todo-Poderoso, se submetendo, né? Ora, eu fico pensando aqui, se você, só em pensar que alguém falou mal de você, você já deseja que ela morra? Pensa que não, é? Eu sei. Se fez alguma coisinha com você, eu disse, já estava bom de morrer fulano, né? Para que continuar vivendo? Agora Jesus podia matar qualquer um, mas levou tapa, cuspida, mas permaneceu ali para cumprir a vontade do Pai por mim e por você. Mateus 18, 3-4, diz assim: e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Porque a criança, ela tem uma humildade, né? Natural. Ela é inocente. Ela quer estar próxima. Ela quer brincar com os coleguinhas. Eu conheço um fato de uma pessoa não longe, mas próxima, que os 2 filhos foram adotados por pais diferentes. Mas um dia os filhos se encontraram. E os pais de um dos filhos não querem que o filho se encontre mais com o outro, porque diz que são pobres. E ainda diz que serve a Jesus Cristo. É
uma contradição, gente. Eu conheço. Não estou falando de ilustrações. Tudo que eu estou falando aqui, estou falando de fatos reais que eu já vi. Não estou falando de ilustração para embasar meditação. Mas é contando fatos, mostrando quem é o ser humano. E a gente precisa aprender a ser humilde. Porque não é a gente que vence as nossas batalhas. Não sou eu que venço as minhas batalhas. Não sou eu que venço as minhas lutas. É o meu Senhor que vence por mim. E quando Ele vence uma luta por mim, não é para prejudicar outra pessoa. É para cuidar da minha vida e abençoar o outro. É uma diferença, né? E Efésios 4:2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, humildade é ter um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. A humildade é ao contrário do orgulho. A pessoa humilde, ela agrada a Deus. O humilde agrada a Deus. E quando o humilde agrada a Deus, se ele não está no caminho de Deus, Deus vai dar um jeito de colocar ele no caminho dele, porque Deus quer ele. Porque Deus é Deus e Ele gosta de pessoas que sejam humildes. Humilde não é miserável, tá? Muita gente acha que ser humilde é ser maltrapilho, não tomar banho, andar todo rasgado. Isso não é humildade, gente. Foi um grande erro que colocaram nessa definição de humildade, tá? Isso é miserabilidade. Humilde você pode estar bem arrumado, cheiroso, sapato bem limpinho, brilhando, e você ser humilde. E às vezes você está todo rasgado e é arrogante. Então não tem nada a ver com esses conceitos que se colocam aí. Mas a humildade é ter um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. Colossenses 3,12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quem é humilde é paciente, viu? É manso. Parece-me que estes procedimentos, é por isso que lá em Gálatas 5 fala do fruto do Espírito, né? É porque não tem como desmembrar. Não, eu sou manso, mas eu sou arrogante. Não tem isso. Não tem como você ter características antagônicas, tá? Dentro do fruto. O fruto vai produzir tudo a mesma coisa. É por isso que aqui diz que você tem que ter compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, tá? Então a humildade, ela é uma coisa maravilhosa. 1 Pedro 5,5 diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Há uma lei, olha, não era preciso estabelecer um estatuto de idoso no Brasil, né? Não era preciso. Porque se os jovens honrassem os mais velhos, saberia que na hora que um velho entra e o jovem está sentado, automaticamente você sai do seu lugar e deixa o velhinho sentar. Eu fiquei idoso até hoje, ninguém me deu um lugar para sentar. É mais fácil mandar eu me levantar. Sai daí que é o meu lugar, né? Então, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Perceberam que são vários textos na palavra de Deus apontando para as mesmas coisas e que a gente precisa estar alerta, que a gente precisa estar atento e que a gente precisa encarnar, verbalizar essas coisas para dentro da nossa vida, para que a gente tenha uma vida agradável aos olhos do Senhor. Porque às vezes a gente só fala em pecados de adultério, de homicídio, né? Essa questão de infanticídio, de feminicídio, né? De estupros, aí a gente só olha para essas coisas, tá? Que são horrendas, essas são abomináveis aos olhos do Senhor. Mas Ele está apontando para nós que a gente precisa agradar o Senhor com a nossa humildade, né? E a humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Para o humilde, ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Então, como é que a gente pode entender o que é uma pessoa humilde e qual é o meu proceder com humildade? É muito simples. Eu não achar que eu estou aqui é uma pessoa e eu estou aqui. É saber que a minha intelectualidade, ou a minha riqueza, ou seja, o que eu tiver que sobressai, não me faz sentir estar aqui, mas sempre está aqui, olha. Isso é humildade. Também não é estar aqui abaixo sendo pisado. E tem gente que pensa que servir a Jesus Cristo é você estar abaixo para ser pisoteado. Não é. É para a gente olhar para as pessoas com os mesmos olhos, olho no olho. Isso é humildade. Porque traz respeito. Para o humilde, ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade. E Jesus Cristo, o maior exemplo de humildade, nas suas atitudes, nos seus atos, no seu procedimento, na sua forma de viver. Ele é o maior exemplo de humildade. Não teve nenhum igual a ele não, viu? Nem antes, nem durante e nem depois. Nem os discípulos, nem os apóstolos tiveram essa característica dele. Eles melhoraram muito. Porque tinha uns que queriam que chovesse fogo do céu para destruir a cidade, né? Tinha uns que queriam que ele matasse logo os filhos de Boanerges, né? Boanerges, os filhos do trovão, né? Chamado. Achavam que João foi um, né? Depois ele amansou. Tiago não deu tempo para amansar, não, porque a espada tirou a sua cabeça primeiro, né? Mas há uma palavra profética em Zacarias 9:9 que fala a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo é muito comentado no Antigo Testamento, viu? E diz assim Zacarias 9:9: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias, um pouco mais de 300 anos antes de Cristo, Zacarias viu Jesus vindo, o rei. Era uma profecia que se cumpriu, né? Se cumpriu onde? Mateus 21. Mateus 21 fala a respeito desse Jesus humilde.
Muita gente, quando começou a ver Jesus operar os sinais para abençoar a pessoa, disse: é esse que a gente estava esperando. Vai arrebentar com o mundo inteiro, vai acabar com Roma. De uma vez só ele vai arrebentar os exércitos romanos tudinho, as legiões vão tudo morrer. E Jesus não veio para nada disso. Jesus não veio para matar ninguém. E Mateus 21, 4-5 diz: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Zacarias, né? Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então ele vem ali para mostrar que ele era uma pessoa igual às outras, estava na mesma condição. E ele não entra na cidade com ar de superioridade, não entra acompanhado de guardas, guardas-costas, né? Guarda-costas, mas ele entra na sua simplicidade em um animalzinho, chegando naquela cidade. Então Jesus Cristo é esse grande exemplo, o maior exemplo para nós, a respeito de humildade. Se a gente quer seguir a Jesus Cristo, a humildade tem que nos seguir. Ser grato, ser solícito, estar pronto a abençoar, sinal de humildade, né? Por isso, em Mateus 11, 29, repetindo o texto, ele diz: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E o que a gente vai encontrar? Descanso para as suas almas. É em Jesus que há o descanso para nós. Amém?